dia, gente. Então, o Assad caiu. Como a gente sabe, depois de 50 anos de ditadura, é óbvio que todo mundo estava muito feliz, né? Uma coisa muito boa quando o ditador ele cai, é sempre muito bom. Tudo bem que ele provavelmente foi se acovardar na Rússia, nos braços do Putin, mas isso é passado. Agora nós temos uma nova situação. A parte boa é que, bom, os sírios vão poder voltar para casa. Essa é a parte boa, né? Muitos já estão fazendo as malas para voltar e a gente tem essas imagens na fronteira da Turquia com a Síria dos sírios se amontoando para poder voltar para casa. Isso é uma coisa muito boa, muito positiva. Por outro lado, quando a gente fala de um governo que durou mais de 50 anos, é óbvio que as coisas não vão mudar da água para o vinho do dia para a noite. Então, a gente ainda tem algumas coisas muito indefinidas, né? Apesar do Hayat Tahrir al-Sham ter chegado a Damasco, e foi o grupo que de fato detronou o Assad, o que a gente tem que prestar atenção agora é como isso vai se desenrolar, porque o Hayat Tahrir al-Sham é um grupo terrorista, tanto a Turquia considera eles como um grupo terrorista, como os Estados Unidos. Então tem que ver como que isso vai funcionar. Vão ser tirados dessa lista? Não vão? Vão negociar com esse pessoal? Vão esperar mais um pouco? Então a gente tem que esperar para ver, né? Mas é esse grupo que está em Damasco, vamos dizer assim, coordenando esse primeiro momento, pelo menos centralizado em Damasco. Mas existem outros grupos. O principal deles talvez seja o Syrian National Army, né, que é o grupo que é o proxy da Turquia, que está fazendo operações militares em Rojava contra o SDF, que são os curdos, o braço armado dos curdos, que também é o terceiro grupo, vamos dizer assim, que sobrou da Guerra Civil Síria. Esses são os três principais grupos. Agora vem a parte mais complicada, que logo depois que o Assad fugiu, que o Assad caiu, a gente tem o início dos ataques de Israel, ataques aéreos de Israel, tanto nas colinas de Golã como na Síria como um todo, principalmente no porto de Latáquia, na base aérea de Kamshlo, que estava, até onde eu sei, sob supervisão das SDF, e isso é uma coisa que eu acho complicada e eu acho preocupante, mas isso eu vou deixar mais para o final. E também na região de Dera, que é mais próximo das colinas de Golã mesmo, e o que eles falam sobre esses ataques é que é por uma questão de segurança, né? Para proteger as colinas de Golã. O problema é que eles violaram um acordo de 1974, que dizia que eles não podiam passar das colinas de Golã. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nessa questão, né? E outro ponto muito preocupante, pelo menos para mim, é o fato de eles estarem fazendo meio que um jogo, tentando conseguir o apoio dos curdos. E isso é preocupante porque, se você for parar para pensar, existe um movimento anticurdo ali. Existe um movimento anticurdo dos próprios sírios. Você vê isso na internet inteira, você vê isso no X, você vê isso no Reddit, e isso é uma coisa que não se deve deixar de lado, porque, como a gente sabe, o regime baatista, ele proibiu a língua curda, ele trocou nomes de cidades e isso pode acontecer de novo, né? A gente sabe que a região do nordeste da Síria, onde os curdos estão atualmente, foi uma região que, no sentido de direitos humanos, de direitos fundamentais, é um lugar que é um exemplo, eu acho até, para a própria humanidade até, né? A questão é que, na questão pragmática, eu acho que eles estão vacilando um pouco. Muitos deles estão
estão realmente querendo conversar com Israel, que em si não é ruim. Mas, por outro lado, se você for parar para pensar, que todo mundo está falando que tem que manter a integridade síria, se você se junta com, vamos dizer assim, um grupo ou um país que é de fora da Síria, que está querendo formar múltiplas zonas de impacto, buffer zones, para poder de segurança, isso não é uma boa ideia, vamos dizer assim, que é uma coisa meio preocupante. E por outro lado, é bom sempre lembrar de todas as promessas que Israel fez para os curdos, né? Seja em 2017, na época do referendo, seja em todas as outras vezes que eles foram usados como, vamos dizer assim, para apontar o dedo para a Turquia, que estava apontando o dedo para eles. Mas no final das contas, cadê as armas israelenses que nunca chegaram? Esse é um ponto. E outro ponto interessante é que eles são aliados do Azerbaijão que atacaram a Armênia no ano passado. Então, a gente tem que ficar muito de olho nisso. Eles estão sérios realmente quando eles falam da necessidade de se criar um Estado curdo? Eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas, né? Pode ser que sim, mas eu diria que não, porque, bom, Israel é um país de democracia liberal, porém não é muito, não é muito usual, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa muito, muito, muito tomar cuidado com essas questões, né? E outra questão que eu queria falar é que não temos 2 dias pós-Assad. E qual que é a preocupação dos europeus? É trazer os sírios de volta. Tá certo que eles realmente querem e etc. Mas assim, eles não esperaram para ver o que que vai acontecer. Ninguém sabe, né? O Hayat Tahrir Hasham falou que vai respeitar o direito das mulheres, mas o Talibã também em 2021 falou a mesma coisa, e hoje a gente vê como é que está a situação, né? Como diz o outro, um gato lá tem mais direitos do que uma mulher. Então é uma coisa complicada, é uma coisa muito difícil de você entender isso, né? E, e temos as questões de outras minorias, como os drusos, como os próprios cristãos. Então, assim, tem muitas coisas que a gente ainda precisa ver. E tem a questão de se a gente vai levar as pessoas que cometeram crimes à justiça. É bom lembrar que prisões foram abertas e a situação realmente era horrorosa ali, como a gente já pensava. Mas é sempre bom lembrar que essas coisas elas levam tempo e elas precisam de uma comunidade internacional forte, que fale de direitos humanos e que, acima de qualquer coisa, ela respeite o direito, a voz dos sírios, porque a gente vê muitos analistas internacionais falando em nome dos sírios, mas não deixam os próprios sírios falarem. Então, assim, eu acho que eles têm que resolver essa questão. Não cabe, seja os Estados Unidos, a Israel, falar o que eles realmente querem. Não é para isso. E na questão dos curdos, eu acho que os curdos têm que ter um assento na mesa para discutir exatamente se eles vão receber uma região autônoma dentro dessa nova Síria, que é o que eu acho que seria o ideal, porque se a gente tem um movimento que pede a independência, a tendência é a Turquia intensificar os ataques aéreos, a questão da própria dos dos israelenses, a gente tem que pensar muito isso também, né? Que quando alguém se alia ali a Israel, muito assim, em geral os árabes não gostam muito. Então, a gente tem que pesar todas essas coisas para ver o que que realmente os sírios querem,
os curdos ali querem. O que a gente precisa realmente é de uma questão de direitos humanos. Direitos humanos têm que estar na pauta do dia quando a gente fala de uma Síria pós-Assad. Então era isso. Até a próxima. Tchau.